Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, como eu tinha prometido, vamos trazer então o resumo da conversa, do bate-papo entre o Aaron do Lone Star e também o Chelsea de Nova, principalmente as opiniões do Chelsea de Nova, que foi entrevistado pelo Aaron, que é dono do Lone Star Drift aí, que é um evento, né, uma marca de evento, principalmente assim, mas que também tem o canal no YouTube e traz esses conteúdos às vezes, esses bate-papos, com grandes nomes, e dessa vez o Denofa e o Aaron trocaram ideia, com o Aaron questionando o Denofa de o que está errado com o drift competitivo. Ele que, para quem não sabe, ainda não oficializou, né, mas enfim, é o campeão de 2023 da Fórmula Drift, o atual campeão da FD, andava no RTR Mustangão, pra galera que talvez é muito recente, não conhece, ele andava aí ano passado, uma das lendas do drift nos Estados Unidos, um cara muito conhecido também pelo conhecimento que ele tem, agrega e compartilha. Basicamente vai ser isso o vídeo, então o vídeo é um mais nerd, mais entendendo um pouquinho do cenário dos Estados Unidos, que dita muito sim, e que importa sim pra gente aqui no Brasil, como a gente vai caminhar. A referência do Brasil é os Estados Unidos. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo com os Estados Unidos, quais que são as discussões que estão sendo levantadas. Hoje a gente vai falar sobre esse grande vídeo do Denofa, mas também vai ter um vídeo do Forsberg com o Matt Field essa semana, mais pra frente, falando sobre esses assuntos. E como eu já falei no Drift News também, para quem quiser compartilhar visões e opiniões sobre possivelmente esses assuntos, esses tópicos aqui, sobre o Brasil, comenta aqui embaixo, que eu também estou fazendo vídeos aí com algumas sugestões para a Ultimate Drift, para a Confederação Brasileira do Automobilismo aí, para a confecção do regulamento do ano que vem de 2025. Então, deixa aqui sua sugestão, já deixa aquele likezinho, pega alguma coisa para tomar, alguma coisa, né, para comer um lanchinho, porque o vídeo é um pouco longo, né, afinal de contas foi uma conversa de 1h40 entre os dois, que eu tentei resumir os pontos aqui, vou só deixar a imagem do Denofa rolando, e a gente vai trocando essa ideia para falar sobre o que está acontecendo e o que está de errado no cenário competitivo, no cenário profissional de drift nos Estados Unidos. Bom, então como eu falei, eu vou deixar a musiquinha do News aí no fundo, deixar o Denofitas aí e o Aaron meio que trocando ideia, e a gente vai falar então sobre os grandes pontos aqui do vídeo, sobre os tópicos. Então a conversa deles começa, né, com o Aaron levantando a questão, né, o que está errado com a FD, como arrumar, o que está errado com o drift competitivo, né, não só com a Fórmula Drift, talvez um cenário global e como consertá-lo. Fala sobre as pistas, carros, pneus, economia, piloto, mídia, regras e regiões do mundo. Então ele começa o vídeo introduzindo sobre o Denofa, né? Ele fala de toda a experiência, de tudo que o Denofa sacrificou, de escolher a carreira de ser piloto de drift, de estar numa equipe, num programa, né, que eles chamam um programa de 1 milhão, que é o ano, a temporada de um gasto de 1 milhão, que foi o caso da RTR, sim, do Denofa. Sobre o cenário mundial, né, fala sobre a questão do Denofa, sobre, né, tudo que ele sabe. Fala também sobre a questão de pneus, o próprio Aaron já trazendo algumas problemáticas, né, o quanto pode durar os pneus a mais, né, falou sobre também a explosão do YouTube, que por exemplo tirou um pouco do brilho e daquela questão mais raiz, mais clássica dos vídeos gravados pela D1 ou pela Option, essa raiz japonesa de onde se tinha o conteúdo de fato do drift para ser consumido, e aos poucos isso expandiu, e hoje o drift tem muitas caras, né, tanto que o drift japonês tem perdido bastante a preferência, e pelo que o Aaron trouxe, não é mais referência principal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem o seu próprio estilo de drift, podemos assim dizer. Meio que um pouco de introdução, né? E aí o Denofa fala que parou de andar na FD justamente porque ele se questionava sobre todas essas coisas que o próprio Aaron trouxe no contexto, né? Todas essas dúvidas que ele trouxe, né? E aí o Chelsea disse que ele se ligou depois de um tempo que as pessoas não pensam no drift da mesma forma que ele pensa. Que as pessoas começaram a discutir e argumentar quando ele expunha um pouco da forma com a qual ele mesmo pensa. Ele acha que as pessoas deviam levar mais em consideração a questão sobre sustentabilidade do drift, o futuro do drift e como continuar crescendo o esporte, mantendo ele firme e na direção correta, principalmente. Muito do vídeo a gente vai falar sobre essa questão de direção correta e que possibilite que muitas pessoas se envolvam de um nível até mais baixo para que eles consigam adentrar de fato para o esporte e conseguir de fato praticá-lo. Ele fala que não é 95% da galera que acompanha de fato o drift vai ver o vídeo, e de fato, né, a visualização que vai ter vai ser tipo, como o próprio Denofa traz, 5%, que é a galera mais interessada, talvez mais atrás, que está mais querendo ficar ligado sobre essas questões. E aqui no Brasil talvez não vai ser tão diferente. Espero que os pilotos vejam principalmente esses conteúdos assim, né? Mas enfim,
voltando porque o Denofa fala, né? Ele só acha que ninguém pensa nisso, na sustentabilidade, né? Na questão de acessibilidade, rentabilidade, quanto custa, né? No esporte, no drift, como isso está caminhando para um lado errado, né? De que todo mundo na sua própria correria, no seu próprio programa, né? De uma forma até não egoísta, tipo, Deus corre, tem que resolver, é tanta coisa para fazer que não sobra esse tempo para a galera dar um passo para trás, digamos assim, e olhar o cenário de drift como um todo, né? E aí o Denofa, queira ou não, ele se aposentou esse ano de 2023, esse ano ele está mais parado, ele meio que começou a pensar nisso, até antes, ele mesmo comenta, indo para as etapas ali no último ano, quando a RTR meio que, pelo que eu entendi, bancava tudo, ele já ia meio que pensando, já que ele não tinha problemas para pensar e para resolver por conta própria, ele vinha pensando em outras coisas a mais, né, dando esse passo para trás e olhando o drift num cenário, no geral, que daí iniciou um pouco a discussão desse grande vídeo, né. Então diz que a galera não pensar nisso não é tão errado, porque realmente não sobra tempo para a galera dar um passo para trás, tem tanta coisa para resolver, correr atrás de patrocínio, o carro ficar pronto, a viagem, levar a equipe, custo, então fica um pouco complicado. O Denofa disse que quando ele entrava, isso aqui foi o que eu já falei, né, e quando ele entrou na RTR, ele começou a pensar sobre isso, de como pode mudar, melhorar e perdurar o esporte sem estragá-lo, porque ele não quer que fique a visão de que é um esporte, abre aspas, apenas para ricos que querem ser famosos e usam drift para isso. Que todos tenham a possibilidade de estar no esporte, principalmente falando sobre pilotos, né? Essa acessibilidade, a questão de até no nível mais baixo. Ele fala que sei que esses caras, os ricos, são necessários, mas como a gente faz com que drifteiros sejam de fato apenas drifteiros? Ele traz uma comparação com o BMX e o skate, que o Chelsea veio do BMX, eu também vim, é engraçado até, e ele falou que quando o esporte estourou nos Estados Unidos, as pessoas se motivaram a fazer, claro, por ser mais acessível, né, não ser algo possível, tipo, eu só preciso de uma bike, sabe, não preciso da super bike com isso, com aquilo, com pneu X, sabe, é mais a bike e você conseguia sonhar em ser um campeão olímpico, bastava treinar o suficiente e ser bom nisso, né? Tem a galera que treinava e não conseguia ser tão bom como foi o meu caso, podemos assim dizer, mas de fato, você tinha aspiração, você tinha um objetivo, cara, eu só preciso da bike e a minha própria habilidade. E ele fala sobre, querendo ou não, o esporte está indo para um caminho que está se distanciando, claro que tem o carro, tem um custo, é um motorsport, blá blá blá, mas está se distanciando mais daquilo do tipo, eu tenho um carrinho ok, todo mundo tem um carro tipo mais ok, para um tipo, a grana tá fazendo diferença, né? De um esporte para rico, senão você não consegue acompanhar. O Aaron até comenta aqui, né, rebate um pouco por serem esportes acessíveis, de fato, né, de, por exemplo, carro de corrida você não pode começar a fazer com 12 anos, a não ser que você tenha uma família com muita grana, né, então é um pouco diferente, de fato, a natureza dos esportes, mas o Denofa mais traz esse ponto da crítica que eu já comentei ali atrás do que, de fato, comparar direto, né, óbvio que a comparação, assim, é meio dumb, né, uma bike, hoje, até no Brasil é meio caro, assim, na minha época ali, tipo, R$ 2.000 ali já tá uma bike bem bacana de BMX, tá ligado? E você já podia competir, obviamente, até com a bike de 200 pila que eu comecei uma Calloyzinha lá. Então, claro que o equipamento melhora, mas não é tão diferencial quanto está sendo. Esse é o ponto do Denofa, podemos assim dizer. Aí até o Aaron falou que talvez tenha uma barreira de idade ali, né? Porque com 18, 20 anos, beleza, você até consegue ter um trabalho e fazer drift, mas se você tiver uma família ou casar e tudo mais, né? Provavelmente isso vai acabar indo de ralo por conta do investimento que meio que tem que ter, né? E aí o Denofa traz uma outra visão, já talvez até complementando, mudando um pouquinho o rumo da conversa, sobre os dois tipos, sobre as duas partes do drift, né? Meio que separou a galera que faz drift, assim, o fã de drift, em dois grandes blocos, né? Os aspirantes de drift, que ele falou que pode ser de 18 a 75 anos, tanto faz, todo mundo pode ser um drifter, mas a outra metade, né, classe média, que tem o carro, precisa fazer algo da vida, em questão de transporte, de precisar ter um carro. E nada impediria que essas pessoas escolhessem um carro que permitisse fazer drift por diversão, sendo meio de transporte. Então, o que o Denofa traz aqui? De que, beleza, tem galera que é aspirante, que quer ser piloto profissional, que entra nisso de cabeça e quer realmente trilhar um caminho de drifter. Daí vou ter um carro próprio ficar andando na rua, é bem inviável. O Denofa traz nessa segunda outra metade, um pouco num ponto de vista, uma visão meio utópica até, no meu ponto de vista, mas viável, e que eu acredito que nos Estados Unidos aconteça muito mais, da galera que, beleza, eu tenho 18 anos, para me transportar para ir para um lado para o outro, para eu viver, eu já vou precisar ter um carro. Então por que eu não pego um carro que pode ser de rua e que faça drift? Se eu gosto de drift, gosto de esporte, pode ficar mais conhecido, meio que entrar nessa questão de acessibilidade,
por que não? Né? Então ele traz um pouco de uma visão até mais utópica de como é, por exemplo, a bike, o skate e tudo mais, né? O cara olha e fala, até mais a galera que vai para track day, né? Que normalmente usam os carros que são de rua, e aí acaba levando para o track day para fazer essa brincadeira. É, claro que o carro de drift tem a questão do diferencial blocado e tudo mais, não é tão confortável quanto um carro de rua para track day de vez em quando pode ser, mas de fato é possível. Eu vivi um pouco disso quando eu tinha o Ômega, né? Claro que eu estava nessa vida de aspirante de drift, digamos assim, mas eu usava meu carro de dia a dia para ir para a pista. Não 100% porque eu não precisava dele para trabalhar, eu trabalhava de casa, mas sei lá, pego de exemplo o Buster, né? Que trabalha fazendo gravações com drift, né? Ele acaba viajando para as pistas às vezes, muitas vezes vai de carona com a galera, mas utiliza a BMzinha dele, que é a mesma que ele utiliza para fazer uns Dory. Então ele traz mais sobre essa perspectiva, essa visão de que quem sabe surgir mais pessoas que, vou precisar ter um carro, por que não uma BMWzinha 36, que eu posso ter meu carrinho maneiro, e ao mesmo tempo eu posso também praticar drift nas minhas horas vagas. Então ele traz um pouquinho dessa parte de pessoas que eu acho que talvez só nos Estados Unidos exista, porque aqui no Brasil é bem complicado, até porque a BM não é um carro tão acessível, mas se for comparar com qualquer carro 0 km ou qualquer carro que você for comprar, é o mesmo preço. Então, tipo, é essa questão que o Denano foi atrás. Por que a gente não incentiva ou talvez crescer o esporte a ponto das pessoas, eu vou escolher uma BM e vou ter essa meio que vida de drift, não necessariamente querendo ser um piloto profissional e vivendo a vida para isso. Mais ou menos isso que ele traz, um pouco tópico, enfim, mas trazendo o ponto aí do de novo. Mas para fechar esse bloco meio que introdutório, ele fala mesmo só dessa questão de dois blocos das pessoas, que eles querem trabalhar no drift, pessoas que querem competir, construir carros, ir para a IM, pro lado profissional, virar pilotos da FD, DMAC, criadores de conteúdo. E aí você tem pessoas que só querem curtir como um hobby. E é fácil ter como um hobby, se a gente for comparar, pelo menos ele fez essa comparação nos Estados Unidos, não sei de preços no Brasil, com jet ski, ou ter um barco, né? Meio comum nos Estados Unidos lá a galera tem seus barquinhos e tal, né? Então a questão do barco ele também comparou, até pelo custo ser o mesmo, né? Com $5.000 você vai ter equipamentos iniciantes, podemos assim dizer, em qualquer uma das 3 categorias citadas ali, né? Então eu trouxe um pouco do que talvez é comum nos Estados Unidos, a galera comprar um jet ski ou comprar um barquinho, por que não o cara de criar, né, o bagulho crescer a ponto de dominar as pessoas, não dominar, mas de chegar nas pessoas a ponto do cara falar, não, na real eu vou ter uma BMzinha de drift, e aí o cara compra um carro de drift. Então ele separa esses dois grandes públicos, podemos assim dizer. Até no Brasil já vem se criando uma galera dessa, né? Se a gente for comprar, ele é mais aldeia da serra, né? Então a gente vai para a parte de consertar o drift. Aí o Deno fala que acha que não tem resposta para isso, ele falou que só um ponto de vista seria egoísta, mas que ele tenta olhar pelo máximo de perspectivas possíveis. E ele falou que uma das principais coisas do drift é o julgamento, e que sempre precisa ficar melhor, precisa ficar mais claro. Ele não diz que o problema é o drift em si, né? Mas a questão de ficar mais claro talvez para o público. Ele também acha que é algo bom de focar, porque sempre tem rivalidades, né, falatórios, muitas pessoas vindo com, ei, você viu isso, você viu aquilo, isso mantém as pessoas envolvidas. Eu acho que precisa de mais educação sobre o julgamento para os fãs. Eu acho que não tem um direcionamento, nenhuma prestação de contas dos juízes, e eles estão fazendo isso consigo mesmos. E aí acontece dos pilotos não entenderem por que venceram ou perderam. Ele diz que julgar é fácil, tem uma lista de 8 coisas que fizeram, mas tirando isso, tudo é muito subjetivo. Tipo, não permitir o perseguidor fazer movimentos arriscados na chase, não permitir o líder fazer uma volta wow na liderança, um gladaço e tudo que dá, provavelmente, né? Talvez aqueles back-end que ele mandava. Quando você está na DCL Zone, você balança, o piloto perseguidor bate em você e fica aquele, de quem será que é a culpa? Se tivéssemos uma regra ou prestação, um direcionamento do tipo, se você balançar naquela zona, a culpa vai ser sua, a não ser que o cara tenha passado por cima de você. Toda vez que acontece, essas coisas ficam, oh meu Deus, é a primeira vez que acontece, sendo que na realidade já aconteceram mais de 20. Eu acho que um direcionamento dos juízes vai melhorar o entendimento dos pilotos, que vão entregar essa informação para o público melhorar o entendimento do que está rolando. Então, né, um pouco da crítica aqui do Denofa, talvez mais sobre, quem sabe, os juízes explicarem mais o que eles querem ver, talvez explicar na live, muita gente tem falado sobre isso no Ultimate Drift também, né, às vezes tem um microfone para os juízes falarem, isso tem acontecido mais na própria Fórmula Drift, mas às vezes deixarem, quem sabe, algumas coisas mais claras, realmente, de fato, vai facilitar tudo. Isso é óbvio. O Aaron fala, né, que o ponto de vista dele como organizador de evento, porque tem o Lone Star, sobre os eventos como, por exemplo, o LZ World Tour, que une youtubers, influencers, e que eles também realizam campeonatos para manter o público entretido, podemos assim dizer. Mas que, em teoria, eles não precisavam, de fato, fazer um campeonato.
E aí ele traz o ponto, Aaron, né, meio que talvez mudando um pouco o rumo, se que daqui para frente a gente vai continuar fazendo a mesma coisa do chaveamento de batalhas, ou a gente vai mudar? Porque as pessoas, na realidade, vão para o evento para ver o piloto, e não necessariamente a competição. O Chelsea diz que não necessariamente, ao invés de considerar que o drift competitivo em si é o drift, é apenas uma parte do drift. Você pode ter os melhores pilotos do mundo e você consegue entretenimento e diversão em plataformas que possibilitam as pessoas melhorarem. Ele disse que fez uma vez, por exemplo, uma sessão que selecionou os melhores pilotos em 2 horas de pista aberta, a galera ficou andando, provavelmente ficaram pontuando, e aí o tempo inteiro os caras ficaram mudando de posição, uma dança de cadeiras, né, pra galera da live, ele comenta que seria legal, tipo, ficar o tempo inteiro, tipo, quem será que tá em primeiro e tudo mais, tipo uma qualificação de Fórmula 1, essa interação, e ele falou que seria legal pra uma live, né, e que talvez, sei lá, ver o top 4 só dessa melhor galera pra resumir, enfim, ele considera que deve ter algo que possa ser feito, mudar um pouco o formato do Drift, e que em questão de acessibilidade e suporte pode ser melhor do que o Top 32. Questão de demorar 4 horas para terminar, a enrolação que se fica, questão de vender um pacote, um programa de 2 horas, rapidão ali, né? 1 hora de pista livre, faz só o top 4 final, acabou 1 hora e meia de pista livre. Então a gente. Ele traz uma ideia do que ele mesmo já fez de exemplos de outros tipos de eventos de drift que, quem sabe, possam até brilhar mais em questão de trazer uma rentabilidade melhor, acessibilidade melhor para o drift do que se tem hoje, principalmente falando em comparação em termos a Fórmula Drift. O Aaron fala que um dos problemas é que os carros de drift fazem a mesma coisa o tempo inteiro. É bem maneiro para os pilotos, é estimulante para o público quando as batalhas estão boas, mas não tem muito que um carro de drift consegue fazer a mais de diferente, tipo manobras como no, sei lá, no skate mesmo, né, BMX. Ele traz comparativos tipo Monster Truck, né, motorbike. Tipo, Monster Truck, quando acaba a corrida, a galera fica lá fazendo bagunça, fazendo manobra, fazendo loucura. Mas que no Drift não tem muita coisa sem inventada, até para manter o público entretido, né. E aí o Deno fala que concorda, e para mim o motivo de não estar mais competindo é porque eles basicamente tornaram o Drift algo que você não pode pilotar forte. Você recebe 0 por fazer backentries, você não ganha nenhum ponto extra por andar com mais de 35 graus de ângulo. Eles prestam o exemplo de linhas e transições iguais em uma batalha, né? Linhas e transições iguais, né? Nas duas partes da batalha, onde o ângulo de um dos perseguidores é melhor e acaba dando um one more time. E o próprio Denovo fala, como que isso dá empate, né? Para ele, empate meio que na real não devia existir, porque se existisse um nível de julgamento alto o suficiente, o one more time meio que não deveria existir, né? Porque tudo seria tão definido que não teria um empate, né? Ele fala que o more time vai contra também a questão de economia, por ser um belo esforço a mais de custo em uma batalha a mais. De fato, acaba consumindo mais equipamento, isso é uma verdade. Para o rebate também, não é bom ver uma batalha boa que deu empate mais uma vez, quando acontece, por exemplo, né, na situação de talvez excluir um empate. O Lendolfo comenta que seria fugir do objetivo principal da competição, que é achar um vencedor, né, de fato, e não ter não ficar nas batalhas boas repetindo, né, achar um vencedor, né, o grande objetivo. E aí o Chelsea soma falando sobre esse ponto que, por exemplo, a Seeding não tem um One More Time e que funciona bem. Ele diz que parece que é mais fácil para os juízes em muitas batalhas que não deveriam ser empate, eles dão uma oportunidade ou dão uma oportunidade a mais para os pilotos andarem melhor e eles poderem decidir algo talvez mais fácil de ser decidido. Então, na questão de arrumar o drift, o Chelsea fala sobre isso. Crítica principal sobre o empate, fala sobre a clareza, né, dos juízes em questão que eles querem ver, principalmente sobre as batidas, sobre os momentos complicados. Fala também, principalmente, sobre não poder andar mais forte, né, uma crítica. Não vamos falar sobre o back-end, que a gente sabe que é meio comum o back-end taxar, mas a questão de andar com mais de 35 graus de ângulo, por exemplo, já é uma bela crítica. O cara com 35 graus de ângulo, ele está dizendo isso, não sou eu. E o cara com 40, o cara que está com mais ângulo ali, tipo, ele não sobressai na batalha, no exemplo que ele trouxe, né, que é o que a gente está considerando. Até para não ficar mais longo do que já vai ficar esse vídeo. Então, é sobre isso que ele fala sobre o Fixing Drifting, então mais falando sobre julgamento, né? Mas tudo aqui é sobre como consertar o drift. Eu acho que no fim das contas aqui acabou que eles foram falando mais sobre julgamento, sobre as parcelas das pessoas, sobre a questão do tipo um modelo novo talvez de drift para a galera consumir nas transmissões. Daqui a gente passa então para os conceitos dos pneus, né, os pneus, como melhorar os pneus, o que o Denofa tem para falar sobre pneus. E ele já começa meio que respondendo o Aaron, falando, agora você tá querendo fogo, né? Tá querendo fogo, tipo, é um assunto bem polêmico e eu descobri umas coisas bem complicadas aqui, pelo que
o Denofa comentou, do cenário americano, coisa que até o Brasil tem feito melhor. Então a gente vai, né, começar sobre a resposta então do Denofa, que o tamanho do pneu não é um problema para ele. Tem as classes de pneu pequeno, médio, grande, enfim. Também tem os tipos específicos de pneu de companhias que não sabe se foram cortados ou não, mas que já saíram da FD, por exemplo, de pneus pequenos que criaram um tipo de pneu tão gripado, né, tão meleca, tão grudento, que tirava toda a engenharia do carro de drift no ponto de vista do Denofa. Aí você só precisa ter um carro que tenha potência suficiente, um kit de ângulo decente e, tipo, que funciona. E para ele, tipo, uma visão talvez egoísta, mas uma pessoa que dedicou a vida dele para como fazer um carro de drift andar bem setado, competitivo, fazer drift de forma perfeita, em velocidade, em tudo, você vai contra um cara que tem um super carro gripado, que por mais que seja um 225, ele gruda tanto quanto um 315 de um dos pneus da Fórmula Drift, por exemplo. Então, fica essa questão de contrabalanço. Né? Para ele, o problema são esses pneus super gripados, que estão matando o drift. É a forma mais rápida de matar o esporte. E ele se corrige até nessa parte, dizendo, não, o drift competitivo. Daí ele meio que, na realidade, o drift comum todo, né? Porque o drift competitivo guia muito do que está acontecendo, principalmente no cenário onde as marcas investem, sobre o futuro de ser piloto, sobre toda essa questão, né? Sobre o sonho. E ele fala que ele quer um evento mais divertido de andar, né? Sei lá, um pneu 265 Nitro, que é um pneu divertido de pilotar, o carro fica divertido, ao mesmo tempo ele tem o chassi bem colado, bem rápido, é bom talvez o suficiente, querendo, né, colocar esse limite de bom o suficiente. E aí você vai contra um PA que tem um chassi todo errado, todo cagado, os pneus estão montados errado, tá todo desalinhado. O carro, ok, anda rápido, deixa a galera para trás, faz umas mergulhadas em nada a ver, não consegue preencher as caixas, não consegue andar no ângulo, não consegue fazer nada. E ele ainda manda, meu carro tá com 40 libras e tá muito rápido. E você até diz, tipo, ok, esses pneus têm tanto grip que você não consegue nem dirigir. E, tipo, ao mesmo tempo, tipo, ele tá se achando cara por despachar os outros e conseguir grudar, mergulhar, mas ao mesmo tempo ele tá andando tão mal que ele está destruindo todos os fundamentos de pilotar junto com outra pessoa. Né? O Denofa tá achando esses noias aí que usam esses pneuzãos. E aí ele fala, né? Tipo, o cara, o noia se, tipo, defenderia, eu tenho patrocínio desse pneu e tal, eles duram 2 voltas e tal. Daí o Denofa, né, já de novo reforça. Aí fica a pergunta, qual o ponto disso? O que a gente tá fazendo? Tipo, um pneu super gripado, 225, que é como um Fórmula Drift 315, dura 2 voltas, tipo, beleza, irmão, você quer, tipo, isso tá indo totalmente contra o rolê que é o drift de fato, a competição, andar junto, a proximidade, a técnica, de fato, sendo o grande destaque, né? E aí, enfim, acabei somando um pouquinho ao ponto de novo. E aí ele fala sobre os pneus, que o problema são os pneus não DOT, que deve ser uma certificação dos Estados Unidos, pelo que eu entendi, em todas as formas que ele comentou sobre isso. Que, no caso, os caras imprimem na lateral do pneu o que eles querem, por questão de marketing, para vender. Os pneus certificados que são usados na Pro giram em torno de, pelo que eu entendi, ele estava falando de valor, de 400 a 700 dólares. Não sei se era isso. Então, é um pneu mais caro. Então, provavelmente por questão de marketing para vender, eles fazem um pneu de um tipo A, B, C ali, para entrar na categoria tal, para fazer o preço de mercado. Acaba que é um pneu roubado, porque não é do tamanho certo, né, que é equivalente a um pneu da FD que custaria muito mais. Então, né, tem essa grande questão aí que também é complicado. E ele fala que são empresas que cada vez mais estão desenvolvendo produtos para cada vez ser mais competitivos, sei lá, aumentar o nível, construindo mais coisas de nível de competição. E eu sou bastante contra isso, de novo falando, né? Porque eu acho que você deveria saber setar o seu carro e fazer o melhor para tirar desempenho do carro. Pode ser que no início isso pode complicar algum parceiro ou não de pneus, mas isso vai possibilitar que eles façam bons pneus. Essa questão do DOT, ou sei lá, da composto, de se semi-slick ou não, sei lá, pode colocar o que quiser na lateral. E na competição permite. E aí ele traz o exemplo, né, das competições que não são DOT, né, que o cara pode, como eu já falei, imprimir o que ele quiser na lateral. Então, sei lá, a competição, o limite mínimo de tread wear é 200, para exemplificar para vocês. E aí tá impresso isso no pneu, porque essa informação tem na lateral do pneu, só que se fosse comparar ele, ou usar durômetro, enfim, e aí o que dá a entender de novo que não se tem o durômetro utilizado. Na FD tem os pneus permitidos, então não tem esse problema. Ele está falando sobre o drift no geral, como isso mata o esporte, tá ligado? Então ele fala sobre esse mínimo de 200, que normalmente os pneus que os caras botam isso do lado, na realidade, se fosse comparar, ele seria no DOT, num certificado, um de tread wear 60.
é muito, mas muito mais molenga a borracha, muito mais gripado e dura muito, muito menos. Gasta muito, muito mais pneu. E aí, já falei sobre isso, porque ele começa a falar sobre a sustentabilidade, sobre acessibilidade, sobre grana, sobre investimento, sobre isso que eles já estavam falando, que a gente comentei anteriormente. É super legal você ver as companhias desenvolvendo pneus específicos para o drift. Tipo, se eu te falasse há 10 anos atrás que isso existiria, provavelmente você diria, não tem muitas empresas de pneus e a gente vai só usar o melhor que tem no mercado por aí. E todos caímos nisso, testamos muitas coisas, né, de testar o que tinha no mercado. Mas hoje tem mais de 6, 8 marcas que fazem pneus específicos para drift, o que é realmente bom. Aí o Aaron até interrompe e comenta, né? Você diz empresas que fazem pneus grudentos ou que desenvolvem pneus bons de gripe e durabilidade utilizando nos rolês, por exemplo, mais grassroots, né? Um pneu mediano, tem um bom grip que dura bastante, para né, valer o rolê, não tornar o bagulho inacessível. E aí o Denoff fala dos dois, né? Tem muitos fabricantes que fazem pneus com tread wear alto, que são esses pneus que duram mais, pneu mais duro e feito para durar mais, mas quando a gente entra pro drift, a gente procura qual pneu, por exemplo, que não despedaça. Antigamente procurava, né? Porque essa era a maior questão. Agora você tem pneus que além de não despedaçar, duram bastante, tem um grip consistente, tanto quente quanto frio, e tem muito desenvolvimento que o drift tem tido até mesmo para carros street e de performance básica, os campeonatos mais de entrada. Tipo, os mais grassroots, tipo clutch kickers da vida. Tem muita coisa boa assim nisso tudo, se eu pudesse dizer. Mas para finalizar esse tópico, eu queria que as competições de base tivessem mais policiamento sobre isso. Eu amo a classe de pneus pequenos, infelizmente muitas pessoas não levam a sério e sempre olham como se fosse uma pedra no caminho do que aproveitar o drift como uma diversão mesmo, né? Com a mesma possibilidade, inclusive, de impacto no mercado. Isso é o bagulho que o Denovo está falando. Talvez lota esses eventos, então o público é bem grande, então o impacto é considerável. Até para a visibilidade dos pilotos, que ele fala que é 100% maior e melhor a visibilidade para esses pilotos do que tem nas classes de pneu grande. O que prova para ele a teoria que um carro não super gripado, não anguladão, ariscão, que não consegue frear e tudo mais, né? É muito mais divertido de ver os carros mais equilibrados, mais balanceados, onde você mais equivalente, é mais entretenimento do que a galera sofrendo para manter o carro no lugar. E ele falou que para ele isso é simples, mas quando fala isso para as pessoas, a galera fica surpresa e até pistola com ele do tipo, não, pneuzão, motorzão, é assim que os outros vão conquistar o que eu conquistei. Meu carro só lixaria com esses pneuzinhos. Aí ele fala dos macho alfas aí, né? Do drift, aparentemente, né? Que acaba tendo esse problema de potenciador da pneuzão. Aí chega lá na pista, igual um T-Rex, e não consegue fazer nada direito. Então, comenta um tanto sobre isso aí, o nosso querido Denova. E aí, para finalizar, ele acha que a duração do pneu seria algo bom, algo grande a se olhar. Claro, tem as classes sem limites, podemos assim dizer, como FD, DMAC e tudo mais, né? Essas grandes competições tipo, ele traz um comparativo que essas grandes competições, né, é tipo o grupo B do Rally, né, daqueles velhos tempos que era loucura, tudo que dá mesmo, atualmente pro drift, que é tudo tão louco, todo mundo curtindo, os carrões, pneuzão e tal, mas no fim do dia a galera não anda tão bem em carros grudados. Ninguém gosta de ver batalha nos carros não estão 100% no controle, onde se tira um pneu, se fica preso atrás de alguém. Mas, de novo, o composto é mais importante que a construção do pneu, talvez falando o comparativo do radial e semi-slick, e até mesmo o tamanho do pneu em si. Porque você pode sim fazer um pneu de drift durar até 10 voltas, se você quiser. É um balanço entre performance mediana e durar o suficiente. Então aqui, né, meio que resumindo rápido, o Denofa traz esse ponto sobre os pneus super gripadões que vem estragando as classes mais baixas, principalmente galera, por exemplo, talvez não usando o durômetro, que a gente no Brasil utiliza, por isso que eu falei coisa que até o Brasil faz melhor. Óbvio que na FD eles estudam os pneus que vão ser liberados, e aí, né, são liberados com base na certificação. Teve já um bafafá de uma vez, de uma época, né, quando o James ganhou com a Falcon, de que aqueles pneus eram roubados, justamente essa questão de tread wear, de um lado tá escrito alguma coisa aí na hora de ver era menos treadwear, mas esse é um grande dos problemas que o Denofa traz sobre as questões de competição mais iniciais, eventos mais iniciais, que isso está estragando todo o rolê, onde a galera que realmente está andando bem, que aprende a setar o carro, alinhar o carro, acaba às vezes até perdendo por conta de uma diferença muito nada a ver, ou melhor, o público perdendo, porque ou o cara vai despachar demais se ele conseguir andar bem num carro super gripado, e aí vai ser meio pai a batalha, ou ele não vai conseguir andar bem no carro, e aí a batalha vai ser pai igual, entendeu? Então não tem muito ganho
digamos assim, né? Então, e até comento sobre essa questão de durar mais os pneus, de quem sabe ele aumentar esse limite de tread wear ou respeitar o tread wear de fato mínimo ali, até para quem sabe a FD, acho que a FD a durabilidade de pneus é até ok, mas para fazer durar mais, para ser mais rentável o negócio, para que as pessoas consigam fazer mais drift, para que a caminhada, a jornada seja mais longa. E aí daqui a gente vai passar então para as regras e sobre carros, principalmente, acho que regras de carros, principalmente falando, né, porque julgamento meio que ele já comentou, mas enfim. Vamos entrando no tópico, as coisas que eu separei aqui. O Denofa fala que não sabe sobre o livro de regras da DMEC, sobre a DFD, então ele vai se limitar a isso. Tem algumas coisas meio estúpidas no da FD, mas ele meio que entende elas, podemos assim dizer. Ele acha que a gente poderia utilizar, no caso da FD, utilizar subframes que quisesse nos carros, tanto na dianteira quanto traseira. Então mudar o regulamento nessa questão, né? De não precisar ser os subframes dos agregados originais, de que eles poderiam trocar, por exemplo, agregados no Mustang e botar agregados de BMW. Essa é a proposta de uma mudança que o Denofa traz. Falando mais sobre a questão de rentabilidade de novo, sobre o custo para fazer drift, né? Essa acessibilidade, enfim, de tornar um negócio possível. Ele fala que sim, teriam que ter limitações para isso, mas ele traz, né? Por que um S15 não poderia ter agregado de 36? E aí ele traz uma até polêmica, né? Que a gente sabe que 36 e 46 são os melhores chassis que existem pro drift. O Aaron até discorda, né? E tira uma onda na hora ali, falando que esses chassis estão dominando mesmo assim. Mas enfim, fica a piadinha, a briguinha entre os dois. Os dois chassis são os melhores, né? Até onde a gente sabe, o Silvia S15 e a E36 e 46. Mas aí o Denofa volta, né? O que ele fala é o que geral está fazendo, por exemplo, com o chassi S. Por isso que ele até botou a BMW para cima do chassi S. Usando caixa de BMW no Silvia, mangas de BMW no Silvia, conversão de caixa para frente do agregado, que é coisa que é BMW, né? O Denofa comenta que tudo isso são coisas que veio da BM, por isso que ele até provavelmente botou a BM para cima do Silvia, porque são muito bons os dois, mas tem essas questões sim que a galera mexe bastante do Silvia, muda o projeto, por exemplo, a caixa à frente do agregado. O Denofa até comenta que ele mesmo nunca faria um carro com a caixa atrás do agregado. Taxou Megaras, mas tá bom. E aí ele fala, né, mas que isso, poder trocar os agregados, facilitaria muita coisa. Porque para swaps de motores, para adaptações de peças, porque BMW, por exemplo, a receita, a gente sabe que tem milhares de receitas, o market, né, o mercado lá de peças e tudo mais, tem muita coisa pronta e adaptável para diversos tipos de motores e tudo mais para BMW. Então, se você conseguisse usar os agregados, a suspensão, meio que todo carro quase viraria BMW, só o chassi de fato que não. E isso traria mais acessibilidade para a questão do esporte, porque o desenvolvimento de peças para a BM até o custo acessível, pelo que deu-se a entender o Denofa, além de ter muitas receitas prontas, também seria muito mais barato para a galera desenvolver seus carros. Então, enfim, ele traz sobre essa questão de poder mudar os agregados com algumas limitações, mas um pouquinho desse benefício, né? Até para ficar mais acessível ter todo mundo um carro top de linha, né? No caso, sei lá, o Ômega seria bom poder trocar os agregados de BMW. Acho que no Brasil pode, mas enfim, eu não tenho as condições. Vamos avançar. Ele também acha que os pneus, o limite deve ser cortado, limitado aí o tamanho dos pneus. E a forma de medir esse limite de pneu, ao invés de medir o pneu de fato fora, ou ver a marcação do lado, por mais que seja certificado, né? Eles pintarem o pneu, e aí tem uma marcação no chão com a medida máxima permitida, eles pintarem o pneu e o carro passar por esse lugar. Se o contato de chão do carro estiver maior do que o limite permitido de pneu, aí não só limitando de fato ao tamanho do pneu, talvez o cara com 8 libras passe do tamanho. Ele vai ter que inflar o pneu dele para diminuir o contato que o pneu está tendo no chão, podemos assim dizer. Só que aí teria que ter essa aferição logo antes de entrar na batalha, porque senão, beleza, o cara passa na vistoria, vai lá e esvazia o pneu de novo. Ou se eles já taxariam o pneu. Mas enfim, ele trouxe essa forma de medir o pneu, que eu acho que até faz sentido, de fato, a área de contato máximo que os carros estão tendo no chão, e não a marcação na lateral, por conta principal do Denofa não confiar tanto nisso. De novo, não está só falando da FD, né? Está falando no contexto geral. Que ele falou que é algo simples de fazer, essa questão da marcação no chão, né? E que o tamanho máximo, então, deveria ser capado em 285 para os carros até mais pesados. Aí eu acho que ele está falando da FD, né? Nesse contexto aqui. Ele fala que tudo isso vai trazer de volta a questão mais de engenharia, estudos dos carros e que também vai desacelerar a morte do esporte, porque vai trazer mais consistência, batalhas mais bonitas, mais legais, mais barato para a galera conseguir participar, ter mais pilotos, todo mundo no mesmo nível, os carros não tão exageradamente ali no Gripson também, né? Para todo mundo manter meio que o esporte no braço, podemos assim dizer.
Aí o Aaron pergunta de novo, né, sobre as regras e tal. O Denofa fala que só tem essas regras de carro, mesmo que ele ponderaria, e o bagulho e o resto é tudo meio solto, meio perdido. Ele falou meio loose, né? Então jogou pro vento aí. Ele falou, caguei pros juízes. Nem vou entrar nesse assunto. E aí, o Aaron traz então para complicar a vida de novo um questionamento. Se a gente fosse falar de um futuro dourado, onde o drift evoluiria a ponto de grandes categorias, onde todos os carros, sei lá, teriam o mesmo peso, chassi tubular, vão aparentar ser carros até mais tunados do que a gente conhece, né? Comparando a hoje, que por exemplo o 636 que a gente vê competindo é de fato o 636, não é como na Stock Car, ou como o NASCAR, ou como outros, que é uma bolha, simplesmente. E aí ele pergunta se acha que o drift vai para esses caminhos, se ele deveria ir para esses caminhos de chassis tubulares e tudo mais, como essas categorias que eu citei. E o Denofa acha que para isso acontecer, ele tem que acontecer uma escalada econômica, no negócio crescer junto, a economia que é investido no esporte. Ele acha que se a gente for para esse caminho, vai ter um custo gigantesco com engenharia e provavelmente vai matar mais ainda o esporte. Ele acha que isso viraria um monopólio de dinheiro e a possibilidade de você construir seu próprio carro com suas próprias peças, fazer suas próprias coisas, essa essência do rolê seria perdido. Bem paia. Quanto mais o esporte encarecer, mais caro serão as peças. E o Denofa afirma, né? E eu acho que todos com um chassi mais unificado poderia até sim fazer o esporte melhor. Mas eu não acho que o chassi tubular é totalmente necessário. Mas o meio termo entre isso pode funcionar. De volta, ele traz o ponto então de trocar os agregados. Todos com agregado de 36, por exemplo, né? Se fosse tentar botar a categoria mais num eixo e não matar tanto ainda assim o rolê, deixando os carros mais iguais, com scanner e tudo mais, posicionamento, ou quem sabe não mudar o tamanho de entre eixos, tamanho do carro de fato em si, né? Não alterar tanto o carro, só mudar a peça de fato. Em questão de desenvolvimento, de ser possível, o Denofa traz que se fosse para algum caminho seria esse meio termo em liberar os agregados e tal para a galera poder fazer algo mais acessível, mas não indo para o lado de chassi tubular, porque isso em questão de engenharia é muito, muito mais caro. E aí, de novo, o Aaron traz então um questionamento. Então, o que você acha que seria melhor? Um 350Z FD num Pulsar ou um Super GT 350Z com um look épico? Eu nem sei que carro é esse, provavelmente eu vou voltar aqui para vocês aí na edição, ou não também, mas deve ser um Zeto de corrida, que ele fala que o teto é cortado, o carro é super largo, isso e aquilo, aerofólios, aqueles carros de corrida, né? E aí ele pergunta, o que você acha que venderia mais, né? Um Zeto de FD num Pulsar ou um Super Z de corrida num look épico, né? E aí o próprio Deno fala, eu acho que os dois, né? Eu acho que venderia o Z, né? O problema é que se você tiver um carro de drift que aparenta como um carro de corrida, como o Super GT ali, cada volta você vai estar gastando milhares de dólares em parte de carbono, por exemplo, em fendas e essas coisas de engenharia, né? Ao invés de só fazer algo que seja flexível, como é hoje em dia. Eu quero dizer, eu não sou fã desses Super Zs, mas se fosse responder a pergunta do Aaron, ele acha que, por exemplo, o carro do Forsberg ficaria sim maneiro no pôster. O carro tem tudo, é maneiro, tem a plotagem, é legal. Sei lá, o RTR mesmo, de tirar a patinha no chão, também é muito maneiro. Ele até comenta, se você vê um RTR sem plotagem chegar perto, você sente a aura, caramba, esse carro é louco, é um carro de corrida. Teto cortado, essas coisas, o carro mais largo, a traseira mais larga que a dianteira, como carros de corrida e tudo mais, é um super carro de drift. Isso não conecta muito também com o nosso público, de acordo com o Denofa, né? Não é a mesma página, não é o nosso rolê. Acho que pra gente, pro drift, esse look de super carro, na real, nem é maneiro, traz o Denofa. Então aqui ele encerra esse assunto sobre carros, principalmente falando sobre as regras ali, né, que a gente faz o agregado e tal, essas mudanças, e aí acabou tendo essa comparação de essa possibilidade, esse viés que o Aaron trouxe de, quem sabe, ir para um caminho super desenvolvido e engenhoso, de, quem sabe, virar uma super categoria com chassis tubulares. E aí o Denofa trouxe um pouquinho do ponto de vista dele, e eu concordo muito com o Denofa nisso. Aí a gente vai pular então agora para o ponto de economia na questão da corrida. E aí o Aaron fala, corridas nunca vão ser econômicas. Você nunca vai arrumar isso. Porque as marcas entram e as pessoas ricas começam a injetar dinheiro e quanto mais dinheiro se coloca, mais competitivo se é. Ok, dá para limitar algumas coisas, mas isso nunca vai mudar. O que você tem para isso? Ainda mais no esporte, sem, por exemplo, regras para motores, né? Como o Aaron traz. E aí o Denofa fala, eu não tenho algo para arrumar isso. A conversa é meio que diferente. Eu mesmo já fiz essa pergunta a muitas pessoas e ninguém nunca me trouxe uma resposta concreta que me levasse a achar que eu poderia fazer algo.
E ele pede pra galera responder nos comentários, inclusive responde também, né? Como diabos o Drift, essa é a grande questão, a dúvida, um pouco de como o Denovo fica indignado. Como diabos o Drift, insano como é, em que, sei lá, de 3 a 4 pessoas que assistem o Drift, de 3 das 4 passam a gostar do esporte, né? É acessível em preço justo pra galera assistir, eu acredito, até para começar ainda. Vai por todo o caminho com campeonatos gigantes por todo lugar, né? Ao redor do país e também do mundo. Em todos os países do mundo, basicamente, né? Tem centenas tem centenas de formas de pessoas diferentes, modalidades de esportes começarem a entrar, gostar da categoria, né? Falando principalmente de público, até mesmo da marca, porque não é concorrente, podemos assim dizer, que é um esporte que cresce 20% a todos os anos, por 20 anos, e como que apenas 10 pessoas nos Estados Unidos conseguem viver disso? Tipo, como? Como isso é possível? Como a gente desvalorizou tanto assim as pessoas, os competidores, o esporte como um todo? Né? O Denofa traz essa questionamento, né? Um pouco de revolta. Como que a gente se desvalorizou tanto que menos de 10 pessoas só conseguem viver disso? Considerando que todos os outros fazem outras coisas para realizar isso, como até gravar conteúdo. O Adam, por exemplo, faz gravação de conteúdo e vive outra coisa para poder estar no Drift. Claro, por ser youtuber, provavelmente ele não deve gastar tanto para andar, mas enfim, os caras têm oficina, montam projetos, têm os seus trampos para manter a vida, né? E aí o Denof comenta, eu acho que todos os envolvidos no Drift competitivo em 5 ou 10 anos, se foram bem nesses 5, 10 anos, estiveram no pódio, deviam ganhar mais fazendo isso. Então o Denof reclama muito sobre como é possível um esporte que cresceu tanto, cresce tanto, que tem todo esse público, todo esse engajamento, todas essas marcas, tudo isso que ele citou ali, né? Como que, até nos Estados Unidos mesmo, na própria Fórmula Drift, como que só 10 pessoas conseguem viver disso. Tipo, os melhores 10 pilotos, nem talvez os melhores 10, mas só 10 pessoas desse cenário gigante, que para nós aqui do Brasil a gente tem a visibilidade que todo mundo tá bem tranquilo e parece que a realidade é bem parecida até com a nossa, como que só 10 pessoas conseguem viver desse rolê. O Denofa traz esse questionamento aqui, né? E aí ele até fala que ele não fala que é necessariamente a questão de dinheiro. Ele está dizendo sobre como o esporte pode crescer, como todo mundo tem, tipo, ele está falando de como o esporte pode crescer, de como todo mundo fecha os negócios ali, os patrocínios só para manter o sonho vivo. Esses caras, no fim das contas, né, tendo que botar grana, se mantêm no drift pelo tempo que dá, se estressam, tem um burnout e acaba saltando fora e largando o esporte. Então, como que a gente pode fazer o esporte crescer de forma fundamental, né? A base do esporte em si, porque atualmente, pelo que o Denofa trouxe, vem na realidade desestimulando pilotos, para que ele possa, o esporte crescer e realmente fazer coisas legais. Eu tenho muitas ideias, e vocês mesmo têm muitas ideias sobre o que é possível fazer para o drift estourar de vez, mas é incrível como a gente não consegue ninguém que de fato esteja interessado em investir dinheiro nisso. Eu recentemente fiquei famoso, por exemplo, uns anos atrás, por causa de pickleball, tipo um tênis lá, meio estranho. E os atletas, o Tenofo fala que recebem 10 vezes mais para simplesmente colocar uma marca, acho que ele quis dizer na hora uma capa que tem a raquete, uma capinha, né? E aí vai patrocínio, marca, exposição, provavelmente, porque o cara tá chegando no jogo, né? Então, tipo, só para simplesmente chegar no jogo ali, pá, e aí fazer o jogo com a senha, a capinha e tudo mais, que essas pessoas, esses atletas recebem 10 vezes mais do que um drifter, por exemplo, para fazer alguma ação similar de marca, de ativação de marca. Ele fala que é uma comparação meio boba sim, mas é quase o mesmo. É um esporte legal, que vem crescendo bastante, popular, que pega fácil nas pessoas, tipo, por que que o nosso esporte, que ainda tem mais investimento e tudo mais, né, até o público gasta mais, as marcas ganham mais, porque os produtos são mais caros, claro que eles gastam mais para fazer, blá blá blá, mas não deveria ser equivalente, na real, nós custar mais, a gente ganhar mais, ao invés de ganhar muito menos, no que o esporte que tem quase nenhum tipo de custo envolvido? Complicado, né? E aí o Aaron até complementa que depois desse assunto, né, do de novo, trazer esses questionamentos, esses comparativos, sobre as pessoas até estarem gastando para andar na realidade, ou talvez fazendo péssimos contratos, péssimos acordos com patrocinadores, desvalorizando sem querer de fato ali o rolê, bota adesivo no carro e na real pega os adesivos todos, não paga os pares de pneus gastados no final de semana, gastos no final de semana, né? E aí o Denoff até concorda que isso sim é um problema, mas acaba batendo na mesma tecla de que tem sim o público para ter o investimento das marcas, mas mesmo assim as marcas não investem. Eles até trazem a questão da Red Bull, que nos anos iniciais do Drift dos Estados Unidos apoiava muito o Drift.
E na Europa eles têm, né? Pô, eles que fazem a DMEC, cara. Então eles continuam apoiando muito forte lá, e agora não apoia mais. Né? Daí o Denovo até fala, né? Não esquece que somos os degenerados fazendo burnouts. Né? E aí até comentam, né? Depois dessa frase do Denovo, de algumas histórias que rolaram. Quando o Michael Essa ganhou um round, ou o campeonato mesmo, ele usava as marcas da BMW no macacão, na própria BM. E aí zoaram que a BMW viu o post e mandou o Michael Essa pra casa do chapéu, tá ligado? A marca xingou o cara. E aí o Denovo até interrompe ele na hora e fala: Não, na mesma época eu também tive problema. Eu andava de BMW 46, nós dois fomos notificados e a BMW pediu pra gente retirar o símbolo do carro e do macacão. Mas é engraçado. Daí o Aaron traz, né? Depois eles fazem um comercial em que eles mesmos contratam pilotos de drift para fazer as acrobacias, digamos assim, né? Para fazer o drift, o rolê ali no comercial. Ao mesmo tempo, também eles apoiam os drifters na Europa, a própria BMW. Então talvez o Aaron trazendo um pouquinho aqui de uma talvez xenofabics, mas não vamos se aprofundar tanto nisso. Paia atitude da BMW. O Aaron também soma, né, falando no final, a parte econômica eu acho que seria menos interessante, né, a parte aqui do vídeo, né, e foi a que o Denofa mais desenvolveu, né, já começa a entrar no assunto mais final aqui, os dois mais no fim da conversa. E a Denofa fala, porque é minha vida, eu sempre tento fazer da forma mais rentável possível, eu ensino isso para todas as pessoas, eu sei que pode me custar, tipo, de perder patrocínio até, mas é a única forma de manter isso crescendo, até indo contra o que os próprios patrocinadores das grandes marcas, as empresas que fazem as coisas para a competição estão fazendo. O que eu digo é manter o valor e o propósito do drift. Isso, isso precisa casar com o quanto custa para fazer o drift. Né? A gente não pode perder a essência do que de fato é o esporte. E aí ele até fala, é simples, sabe? Não, até falou pra galera não entender mal, a galera que faz por hobby, que tipo, eles talvez não mereçam o patrocínio. Ele não vai dizer que não merece, mas tipo, o patrocínio deve ser para aqueles que desejam realmente se sacrificar e viver o drift, tentar ter uma carreira profissional, né? Claro que você tem que ter um pacote completo, um pouco de marketing, um pouco de imagem, conteúdo, resultado, conhecimento, né? Só que ele traz que até alguém como ele mesmo, que tem bastante seguidores, óbvio, é um grande referência, nome aí no esporte, que já foi campeão e ele mesmo fala, uma das 5 pessoas, uma única 5 pessoas no mundo que sabe realmente setar um carro, fazer o setup de um carro para o que precisa acontecer na pista. E ele até falando, mas não quero me fazer de coitado aqui. Mesmo tendo tudo isso, eu tenho que fazer como qualquer outro. Eu trabalho todos os dias para poder manter o sonho vivo. E aí até o Aaron falou nessa, você disse uma coisa que mudou para mim, a minha mente me deixou um pouco triste, porque para mim você é o cara que estaria fazendo dinheiro isso, né, que estaria vivendo do drift. Você teve um programa de $1 milhão, né, um ano, uma temporada, né, no RTR. Você fez tudo isso, mas no fim do dia, se você gasta tudo no seu programa, você é como qualquer outro piloto que tem um Z e está começando e gasta tudo para fazer o drift. Você não está prosperando de verdade. Você só está nadando e aumentando cada vez mais, sei lá, a profundidade do mar. E aí o Denofa diz, tem caras que têm a sua própria construtora, cara. Você entende o que eu estou dizendo? Eu consigo sobreviver e prover e fazer o que eu estou fazendo em 21 anos investindo a minha vida nisso. Mas eu tenho mecânicos que eu pago mais do que eu mesmo recebo em um ano. Não estou dizendo para reclamar, meu mecânico é super importante para tudo que eu faço, que eu preciso para conquistar. Ele merece ser pago pelo que ele merece, mas no fim do dia eu ganho menos que ele. Por isso eu sinto que a conversa precisa se expandir mais, mas sem sacrificar a parte divertida e única, a essência de praticar o drift, porque atualmente o drift não é sustentável. Se alguém quiser ganhar dinheiro com isso, tem que entrar no grande campeonato, fazer seu nome, arranjar parceiros, dar um passo para fora disso, construir sua própria marca e aí sim fazer dinheiro com o drift. Mas para chegar lá, meu Deus do céu, o investimento. E aí ele fala, aí o Aaron fala, mas não tinha me ligado, porque para mim você é um cara normal, é meu amigo, mas para apoiar você é um dos campeões do maior evento praticamente do mundo. Para mim, você ao menos conseguiria receber o suficiente para, sei lá, sustentar a família com 4 pessoas. Mas o que eu não tinha me ligado é que o Drift, na realidade, não paga nem mesmo os caras que estão no topo. E o Denofa comenta, porque toda vez que o Drift está no meio, ele meio que perde o valor. Tipo, tem uma pista, ele fala que tá dando alguns suportes para os caras construírem alguma pista, né? Se for ter drift ou ela for para drift, normalmente a própria pista, por exemplo, não recebe patrocínio, porque lá as pistas de corrida, de track day, enfim, elas recebem marcas que querem fazer exposição, né? Botar os banners lá e tal, pintar os muros, enfim, é normal, bem comum. Só que normalmente drift acaba não tendo esse interesse. Então até um preconceito com a categoria também nos Estados Unidos. E aí o Aaron fala também, né, que sobre o que
aparenta, né? E sobre a dificuldade que o Denolfo expressou. Pô, ele é um grande campeão, uma das lendas do Drift. Como assim ele não consegue viver do Drift? Meio que é o que ele está expondo. Ou talvez, mesmo ele com grande dificuldade, é um desses 10. Complicada a situação. E aí o Aaron fala que normalmente o Denolfo aparenta pra gente estar super de boa, fazendo drift de Porsche, viajando para eventos. E aí o Denolfo fala que não está passando dificuldades, né? De fato. Ele está fazendo o que ele pode, fazendo mais com menos. A Porsche mesmo a galera tem uma visão turva. Ele gastou 55 mil até agora e a BM antiga dele, por exemplo, custou 200 mil para fazer e vendeu, por exemplo, 60. Então ele não gastou tanto assim. Ele reforça o ponto dele nesse caso de ter feito o programa, feito todo o investimento no esporte, crescido o nome, ter sido campeão de certa forma, para daí agora começar a querer tirar os frutos disso. E a gente viu isso claramente. Antes mesmo de ser campeão da FD, a gente não via o Denolfo com esses projetos tão loucos assim. E agora a gente vê aos poucos ele conseguindo conquistar o seu próprio espaço, seu grande nome, tanto tudo isso pelo que ele construiu na Fórmula Drift, principalmente. Né? Então, investir no programa de ser piloto, né? Todos esses anos no caso do Denolfo, né? Não só um ano, como exemplo de 1 milhão ali da RTR, foi o que trouxe os frutos do que o Denolfo está tendo hoje. Mas olha quanto sacrifício, né? 20 e poucos anos ali, tendo que dedicar tudo ali pro Drift. E aí a gente vai para o último tópico, então, sobre as pistas, né? E aí eles comparam um pouco sobre as pistas da Europa, Estados Unidos e tudo mais, os grandes quadradões, né? Falam que o Aaron não gosta dos ovais, que tem muitos nos Estados Unidos, e aí eu até peguei uma percepção que eu não tinha também, que eles pegam porque é barato, é fácil pronto, normalmente são os ovais muito antigos, não utilizados mais, meio que abandonados até, podemos assim dizer, e aí fica mais fácil para o drift ser praticado. Sim, tem algumas pistas que fogem disso, tipo Utah mesmo, mas a questão dos ovais no geral, meio que trouxeram essa dor. E aí o Denolfo fala que a DMAC, no ponto de vista dele, está fazendo um ótimo trabalho nas pistas. O layout é super farm, sei lá se é esse o termo ou não, mas no que eles dizer, né, que ele até explicou num último vídeo, que eu nem sei qual que das partes positivas, acho que a construção do layout é que eles fazem como se você tivesse, por exemplo, fosse numa pista, num skid pad, num lugar aberto, no estacionamento, fizesse o drift, né, nas zonas e tudo mais, ou fizesse o drift, o traçado, e aí a pista fosse meio que construída depois disso, e não feita a pista, já com as paredes e tudo já, e aí joga a galera para andar. Né, que ele disse que meio que é isso que a FD faz e que às vezes cria pistas que não proporcionam tão bem o show, porque às vezes os carros não encaixam, as zonas são meio quadradas, a FD realmente dificulta as pistas para separar talvez os meninos dos homens, né, podemos assim dizer, mas um pouco de taxação, podemos assim dizer, para do Denolfo em questão de pista. E aí ele também comenta que seria melhor pistas com mais do que 2 ou 3 curvas do que a FD faz, porque isso cria um momento mais difícil para ele no drift, que são as transições, assim, de fato é. E aí pode abrir possibilidades para mais erros, para facilitar o julgamento de uma forma mais natural até para o drift. Com mais transições, vai ter mais chance de alguém cometer um erro para realmente facilitar o julgamento. E não necessariamente, né, talvez na forma competitiva, facilitar esse julgamento. O Denolfo falou que daria muito destaque, traria mais pistas pequenas. Ele sabe que a maioria das etapas que ele mesmo ganhou foram em pistas grandes e ovais, mas ele acha que também era um lugar onde o carro dele tinha vantagem do que nos outros. Só que ele fala que as pistas pequenas são mais técnicas, tiram mais do piloto em si, assim como mais transições. Comenta também que a Fórmula Drift, aí que vai o que eu já falei, né? As pistas difíceis de serem preenchidas, até desaceleração, para separar os pilotos bons dos ruins e tudo mais. Só que isso torna o drift mais difícil de ser bonito. Então, será que realmente está somando pro esporte? E aí ele fala das pistas menores facilitarem também para o público, que eles conseguem enxergar o traçado do início ao fim, toda a ação de início ao fim, e estarem ali mais ligados o tempo todo. Também para os pilotos darem mais voltas na pista, por questão de fumaça, visibilidade, alguém se matar, às vezes pista de alta proporciona mais essa possibilidade, quando tem um acidente também normalmente se arrebenta. Né? Então, até pensando em mais tempo de pista para a galera, trazendo vários pontos para tentar somar o argumento, o ponto aqui, né? Um grande ponto aí do Denolfo. Eu acho que tem espaço para todos. As pistas grandes com bastante velocidade, para aqueles que não são tão técnicos, porque gostam da velocidade, dos números e tal. E eu acho que o drift, na real, merece também a outra parte que é mais técnica, com mais do que 2 e 3 curvas, para ver o quão capazes os pilotos são, ao invés de ir no caminho das pistas da FD adotaram. No fim, não digo necessariamente que um é melhor que o outro, que os pilotos são melhores que o outro, mas eles têm feito um trabalho lá na DMAC melhor para os pilotos estarem mais confortáveis, mesmo com muros e paredes.
O Aaron fala sobre o problema das pistas dos Estados Unidos, eles só usam o resto que sobraram de grandes categorias, eu meio que citei isso antes ali, os ovais e tudo mais. Porque nos Estados Unidos não tem uma pista construída para o drift, como o Minami, por exemplo. O Denofa disse que tem o 8 do Englishtown, mas de fato é uma pista que foi construída em cima de uma de arrancada meio antiga. E aí o Aaron pergunta, jogando pro Denofa, dessa questão de alguém construir uma pista, até mesmo usando elevações, né, de curvas, uma transição, mudar totalmente de uma descida para uma, tá ligado? Seria muito louco, desníveis assim, em pistas para drift, que traria um pouquinho de natureza como das Tougas, que tem esses grandes níveis, às vezes até mesmo um pulo como em Minami, mostrando, ressaltando, elevando talvez o nível possível das habilidades dos pilotos. E aí o Denofa fala, né, que ele vem sendo consultado para fazer pistas e tudo mais, e no final acaba sendo, todo mundo acaba fugindo pro skid pad, né, pro quadradão, no concretão. Todas as pessoas pedem para fazer uma pista com voo, com ângulo, desnível, e depois eles chamam 6 meses, onde é que eu arranjo o skid pad para fazer um burnoutzinho? É uma coisa que mais chata que vem acontecendo na minha vida, porque eu penso toda vez que tem um contato desses, finalmente achamos um lugar, alguém que tem a grana e que está disposto a fazer a coisa certa. E aí acaba caindo no skid pad, que só desvaloriza o nosso esporte, tira tudo fora, todo aquele clima de ser um esporte automotor. E aí o cara fala pra mim, eu tenho 100 pessoas vindo aqui o tempo todo, aí o Denofa rebate, você quer 100 BMW Z36Zs e tal, vindo aqui com os carros e tal, e você não vai retribuir nada? Você vai transmitir que o esporte, que o nosso drift é esse esporte de merda e que a galera fica só fazendo zerinho ou andando em pista aberta com cones, né? E aí, quando acontece isso, eu mando os documentos para os caras assinarem, onde eles não podem usar meu nome, nem de apoio, nem de nada, nem de projeto, nem que assessoria, porque isso só degrada o esporte e eu não concordo com isso. De novo, essa questão de degradar o esporte, se gasta mais metros de concreto, por exemplo, para fazer skid pad, do que de fato fazer uma pista, um traçado. Aí eles me dizem, mas o skid pad é muito versátil, quadradão, né? Dá pra fazer vários traçados. Aí ele fala, eu admito, eu desisto. Eu mesmo já tentei correr atrás de recursos para isso, mas as pessoas não estão nem aí. Eles só querem fazer seus trocados com o drift. Não fazem um lugar que possa receber bastante eventos, possa receber uma Fórmula Drift, que vire um lugar que a mídia espalhe e que dê para fazer imagens insanas como uma pista de corrida que tem toda aquela aura que o drift merece. E de novo, fazer a pista, fazer isso, né, até gastando menos dinheiro do que gastar mais em concreto para fazer o skid pad, na realidade não ajudaria, gastaria menos, ajudaria o esporte a crescer. Só que ir pro skid pad, beleza, vai ter mais pilotos, a galera vai ter a bagunça ali acontecendo, o cara só vai tirar grana, mas de fato somar pro drift acredito que não vai no ponto do Denofa. E é isso, para ele continua tomando tapas na cara de pessoas que são degenerados, que só querem ganhar seus trocados, seus dinheiros aí em cima do drift, ao invés de fazer algo que realmente possa somar para o esporte, possa virar uma pista para a Fórmula Drift, possa virar uma referência, realmente algo que consiga trazer a gente mais para a proximidade das categorias e o respeito que a gente quer, do que trazer a gente para trás com relação a baderna e bagunça nas ruas e tal. E eu não vou colocar necessariamente manobra, mas burnouts à toa, tá ligado? Fuzuê mesmo, né? Falando assim porque tem as categorias e tal, eu não quero também ofender nenhuma da galera que faz manobra, nenhuma da galera das competições de burnout e tal. Tá falando mais sobre como é utilizada a nossa plataforma para promover, para ser praticado o bagulho incorreto, de forma errada. Como, sei lá, os caras querem levantar a bandeira em nome do drift, mas na realidade, de drift mesmo, eles não estão fazendo nada. Então, isso aqui foi meio que o resumo sobre as pistas. Então, tem um pouco desse cenário de que as pistas não estão 100% nos Estados Unidos, que eu, no meu ponto de vista, eu não sabia que era assim. Interessante até. Ponto negativo, que eu não conhecia. E também essa questão de que o Denofa está interessado em fazer uma pista e que eles estão atrás de fazer uma pista maneira e que os quadradores de concreto, os espaços, né, aí não ajudam, não agregam de fato em nada. Qual é a opinião de você sobre isso? Por fim, eles falam de mídia bem rapidamente, né? Eles falam, por exemplo, de que a galera cobra o nível de transmissão da DMAC para FD. E aí o Aaron mesmo comenta que a própria DMAC tem mais de 100 funcionários e gasta, sei lá, milhões de dólares no ano para poder fazer a live daquele nível e tudo mais, né? E até o Denofa soma com isso, né? Soma que, pô, a DMAC tem patrocinadores gigantes, que se a Wolf House ou a Red Bull sair fora, o campeonato simplesmente acaba. Então, eles também comentam que no DMAC, por exemplo, o nível de entrada em questão de investimento é maior. De que, por exemplo, cada um é os caras dos seus países. Então, eles têm oficina, eles são os caras onde em cada um dos seus países a galera do Drift meio que
vai neles. Então eles têm como ganhar muita grana, fazer muito recurso para de fato representar e estar na MEC. Mas ele fala que essa barreira de entrada é maior na questão da grana do que os Estados Unidos, principalmente porque ficar viajando de país a país e tudo mais, né? Nos Estados Unidos tudo ali meio que tá dentro, questão de conversão de moeda, de trocar de país, de visto, documentação e tudo mais, pá, uma grande estrutura. Então ele traz mais esses pontos, mas eles não se aprofundam quase nada com relação à mídia. Além disso, aqui falando sobre o quanto é investido lá para poder ter um nível de qualidade de transmissão versus quanto é investido na FD, passando meio com um paninho aí para FD nesse último ponto. Mas é isso então, galera. Esse foi o Videones imenso. Eu sei que foi um vídeo longo, eu tentei ainda assim resumir o máximo possível. Não sei se na edição consegui cortar bastante coisa o suficiente para diminuir bastante o vídeo, mas espero que vocês tenham entendido bastante dos pontos aqui do Denofa, né? Passamos todos os pontos. Não vou nem explicar, nem passar muito talvez o meu ponto de vista. Quem sabe no news eu comento um pouquinho mais com vocês para esse vídeo não ficar tão mais massivo ainda. Até porque no meio das falas ali eu meio que fui comentando um pouco da minha opinião junto do que eu lia, do que foi dito pelo Aaron e pelo Chelsea Denofa. Firmeza, galera? Espero que vocês tenham entendido bastante dos pontos do Denofa e vamos ver, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Também vai ter o vídeo aí do Field com o Forsberg, na real do Forsberg com o Field, né? E o Nate Hamilton, falando um pouco sobre a Fórmula Drift. Não sei se vai por esse caminho das coisas que o Denofa falou, mas a gente vai trazer também para vocês ficarem ligados em tudo que acontece no cenário americano, que dita muito, é o espelho, nossa referência do que acontece aqui no Brasil. Firmeza, galera? Então, mais uma vez, obrigado geral que acompanhou o conteúdo Jones até o final. Comenta aí o Megalhas 2JZ para saber a galera que assistiu o Videones até o final e tá ligado em tudo que tá acontecendo no cenário do Drift. Beleza? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu o Videones. Deixa aquele likezinho, se inscreve para fortalecer. Eu sou o Raika Mágico, ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!